Estamos dando início a mais um podcast aqui do Hospital Quatro Patas, né? Hoje é o terceiro episódio. Eu sou Emily Queiroz, médica veterinária aqui do Hospital Quatro Patas. E hoje a gente vai bater um papo com a doutora Yarla Amorim, que também é médica veterinária aqui no hospital, para que a gente possa tirar algumas dúvidas de vocês com relação a doenças periodontais. Então, doutora, o que é que de fato configura, né, uma doença periodontal? São aquelas manchinhas amareladas que ficam na boca, né, o tártaro? Então, o tártaro, né, que a gente fala tártaro, mas também é conhecido como cálculo dentário, ele pode estar presente, mas a doença periodontal não se resume só a ele. A gente também tem uma outra manchinha amarela que é a placa bacteriana. Na verdade, é ela que começa essa história aí toda, né? A placa, ela é causada pela falta de higienização, então a gente vai acumulando, né, restinho de comida, sujeiras, e as bactérias se aproveitam disso, vão colonizando ali naquele local e a gente tem aquela manchinha amarela inicial, né? A partir daí é que a gente começa a ter como se fosse um efeito cascata, tudo vai evoluindo. Então, além da questão da placa, eu vou ter também uma inflamação da gengiva, eu posso ter os ligamentozinhos afetados, eu posso ter aquele cheiro forte na boca, às vezes pode afetar também até o osso, causar abscessos e a partir daí também partir para outros órgãos. Tem animalzinho que tem problema articular, problema no coração, no fígado, tudo partindo da boca. Então não é só uma doença que se resume à boca, mas começa lá. Então, quando a gente tem um cheiro forte, já quer dizer que já tem realmente essa doença periodontal? Nem sempre, né? A presença das bactérias lá na boca, a alimentação delas gera algumas substânciazinhas que tem um cheiro bem forte. E, além disso, também o processo infeccioso pode gerar secreção purulenta, uma infecção bem forte, isso também causar um cheiro forte. Mas nem todo cheiro forte quer dizer que é doença periodontal, né? A gente tem outros exemplos também de doenças que podem causar um cheiro forte na boca, como a presença de larvinhas de mosca, às vezes alguns tumores, né? Doença renal que aumenta algumas substâncias tóxicas no sangue e o animalzinho acaba tendo um cheiro mais forte na boca, né? Um cheiro de ureia que a gente fala em alguns momentos. Então é bom quando observar que seu animal está com um cheiro mais forte e levar no veterinário, que a gente vai conseguir fazer essa diferenciação. Certo, doutora. E como que a gente pode tratar essa doença? Ela tem vários estágios, né? Se for algo mais leve, se ainda não tiver a calcificação, o tártaro, né, em si, a gente pode tratar com a escovação, quando ainda é só uma placa bacteriana. Então o ideal seria fazer a escovação, mas quando eu já tenho uma doença mais avançada, eu preciso também tratar às vezes com intervenção cirúrgica. Muitas vezes a gente precisa já usar antibióticos, antissépticos, anti-inflamatórios, encaminhar o animalzinho para a cirurgia. Aí nessa cirurgia a gente remove os cálculos dentários, né, os tártaros. Não é só remover, tem que fazer um polimento, higienização e manter depois também uma manutenção, fazer depois uma manutenção, né, para que não volte a acontecer. Certo. E como que a gente pode estar prevenindo, né, essas alterações? Graças a Deus hoje em dia tem muitos recursos. O principal continua sendo a escovação. Então, assim como a gente tem que escovar os dentes, os cachorros e os gatos eles também precisam escovar os dentes deles. O ideal seria fazer diariamente. Às vezes pela rotina da gente nem sempre a gente consegue, né? Mas o mínimo mesmo seria 3 vezes por semana. Por quê? Por mais que eu faça uma profilaxia, né, a remoção cirúrgica desse cálculo e dessa placa, 24 ou 48 horas depois volta a começar a formação de uma nova placa. Então esse ciclo ele sempre vai acontecer, até nos filhotinhos. Acabou de nascer o dente, de 24 a 48 horas depois já vai começar também a formação da placa dentária, da placa bacteriana. Então sempre tem que estar escovando os dentes. A gente hoje em dia tem recurso também de produtinhos de usar na água, tem muitos petiscos que são próprios, né? Com o atrito, a mastigação, a gente consegue reduzir essa placa. Tem alguns produtos que já são próprios para retirar também a placa bacteriana, mas a escovação continua sendo o principal. Então não quer dizer que não é porque o animal fez já, né, uma profilaxia, uma limpeza desse dentinho,
E quer dizer que ele nunca mais vai ter, né? Ele pode Isso. voltar a ter uma vez Pode que voltar não... a ter. A profilaxia é pra gente retirar aquilo ali que está causando aquela doença naquele momento. Então, às vezes, a gente consegue reverter o processo, consegue, com medicamentos, reduzir a inflamação, a infecção, com a profilaxia, com a cirurgia. Eu tiro aquele cálculo, eu deixo o dente, às vezes, branquinho, tudo limpinho de novo, mas não quer dizer que o tutor vai parar de fazer a escovação, porque, como eu disse, 24 a 48 horas depois, a placa ela já está começando a se formar de novo. E os gatos? É comum a gente ver muito isso nos gatos. Gatos também tem o risco de fazer também a mesma doença periodontal. É mais difícil os tutores relatarem porque nem sempre a gente tem o costume de abrir a boca do gatinho, né? Às vezes manipula menos o gato do que o cão. Mas eles têm o mesmo risco de ter essas doenças. Inclusive os gatos, eles têm algumas peculiaridades, né? De algumas doenças em cavidade oral que também são imunomediadas. Então tem que fazer também escovação, é bom ficar sempre atento à cavidade oral do seu gatinho, abrir a boca de vez em quando, ver se a gengivinha está mais vermelha, se a língua não tem lesão. Então sempre tem que estar acompanhando e se observar qualquer coisa trazer, porque nem tudo também se resolve só com escovação. Tem algumas doenças que são mais sérias e precisam do acompanhamento com o veterinário. Tá já então, doutora. Espero que a gente possa ter conseguido, né, tirar aí algumas dúvidas de vocês, tutores, e dizer que o hospital ele tá aqui sempre funcionando 24 horas, né? Então qualquer dúvida, qualquer alteração, qualquer mudança no comportamento do seu animalzinho, trazer ele para que a gente possa identificar, né, e tratar aquela alteração da melhor maneira possível. Obrigada, doutora. Por nada.